Deus não me ajuda. É isso mesmo que você está ouvindo, é isso que muitas pessoas falam por aí, que Deus não anda ajudando elas, Deus está muito longe delas. Mas será que isso realmente é verdade? Será que isso tem um fundo de verdade? Ou será que é só uma desculpinha porque você não quer fazer nada do que precisa? Mas esse é o assunto. Vamos para o que interessa e roda a vinheta. You're like a circle that floats around me. Gente, vamos lá. Deus não me ajuda. Quantas vezes você já não ouviu falar sobre isso daí? Mas, antes de mais nada, para quem não conhece, eu sou Rafael Bastos, aqui no canal Evolui. E para você que não se inscreveu, vai lá, clica no inscreva-se, ative o sininho e ajude a divulgar o canal para que mais pessoas possam vir aqui assistir e assim compartilhar esse conhecimento que eu estou aqui passando para você com muito amor e carinho. E é isso aí. Mas vamos ao que interessa. Deus nos ajuda mesmo? Será que é verdade isso, que Deus não tem ajudado você? Ou você que não tem feito a sua parte? Pois é, né? Lá em Mateus 7,7, você vai encontrar lá a palavra assim, pedir e sereis atendido. É isso mesmo, pedir e sereis atendido. Aí o que as pessoas geralmente fazem? Olham para o céu, falam, meu Deus, eu quero ganhar um carro. Meu Deus, eu quero uma casa. Meu Deus, eu quero uma bicicleta. Meu Deus, eu quero uma mulher maravilhosa. Meu Deus, eu quero isso. Meu Deus, eu quero aquilo. Ai, meu Deus, eu quero uma mulher linda. Meu Deus, eu quero um marido maravilhoso. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. E assim vai, e só pede. Aí você fala, tá bom, meu filho. Deus deve responder, tá bom, meu filho. Eu vou te dar, eu vou te atender. Mas o que você está fazendo para merecer tudo isso? Pois é, deve ser mais ou menos essa comunicação aqui, pelo menos na minha mente, às vezes isso que acontece. E é exatamente desta forma que eu, quando faço essa comunicação interna comigo mesmo, ou com Deus, como você preferir dizer, eu falo, mas eu estou realmente fazendo a minha parte? Eu realmente estou fazendo aquilo que precisa ser feito? Será que eu estou ali dentro da comunhão e se faço aquilo que precisa ser feito, ou basta eu pedir e tudo bem e que seja atendido? Aí vamos fazer uma análise aqui. Um pai de criança, né? Uma família, eles têm os filhos. Vamos falar de um único filho. Ele tem um único filho ali, e aquele filho, ele começa a dar tudo para aquele filho. O filho pede, o pai dá. O filho pede um celular, o pai dá. O filho vai crescendo, pede um carro, o pai dá. E o pai só dá, ele só dá, ele só dá. O que você acha que vai acontecer com essa criança quando ela estiver adulta? Provavelmente, você deve estar falando, provavelmente vai ser uma pessoa sem respeito, que acha que tudo na vida dela pode ser do jeito dela, uma pessoa egoísta e uma pessoa extremamente intransigente. Provavelmente cheia de doenças, uma criança que, com toda certeza, vai crescer cheia de traumas e não vai querer receber o não do mundo, porque o mundo, ele não é brincadeira, o mundo, ele é delicado, o mundo é cruel, e não é porque Deus fez o mundo cruel, é porque as pessoas são dotadas de livre-arbítrio e cada um procura o caminho que elas querem. E o pior de tudo isso é que aquele pai acha que está fazendo uma maravilha para o seu filho. Não, meu filho pode tudo, meu filho é assim, meu filho é assado. E tem mais um detalhe, ele fala o seguinte, que eu vou dar para o meu filho aquilo que meu pai não me deu. O pior ainda é que ele chegou àquela honestidade que ele tem, recebendo aquilo que o pai dele tem, o que ele precisaria só melhorar as crenças que ele herdou do pai. Mais nada, ele precisaria fazer somente isso. Mas ele não, ele quer dar tudo para o filho porque acha que a compensação financeira é o que vai resultar naquela melhora do filho dele. Que o filho dele ganhando tudo não vai ter problema de escassez. E não é bem assim que funciona a história. O maior problema é se você dá tudo para o seu filho. Aí você anda mais um pouquinho e você vê dois filhos ali. O pai tem o primeiro filho, educa o filho, o segundo filho, quando ele já tem aquele conhecimento, ele já não faz da mesma forma que ele fez o primeiro. O primeiro filho, que teve uma disciplina maior, que foi mais determinado, que o pai chegou junto, que o pai fez correção, que o pai fez tudo para aquele filho, ele começa a alçar voos, fica forte para a vida. O segundo, que já não foi daquela mesma forma, porque os pais já sabem como funciona uma criação, deixa um pouquinho mais de lado e são com as rédeas um pouco mais frouxas. Esse filho começa a dar problema para os seus pais. Começa a dar problema porque não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer o que precisa, mas tem mais um pequeno porém aí, mais um pequeno porém aí. A mãe vai lá e passa a mão na cabeça do bendito do filho e fala, não, fala para o mais velho, não, fulano,
você é mais forte, você é mais velho, né? Você já está trabalhando, você já tem tudo na sua vida. Mas ele não, coitado. Ele não conseguiu nada, não conquistou nada e continua ali passando a mão na cabeça daquele filho. Aí a mãe fala assim: ah, meu Deus, por que que um filho é assim e o filho é outro? Ai, meu Deus, ajuda meu filho a fazer isso. Ai, meu Deus, ajuda meu filho a arrumar um emprego. Só que ela não educou o filho dela para isso. Ela não educou o filho dela para ser forte para a vida e fica pedindo para Deus. Será que realmente Deus é culpado de tudo que acontece? Aí você para pensar. E no primeiro filho, aquela criança rebelde que fica lá se jogando no chão, fazendo um monte de coisa, não tem um pulso firme. Aí depois ele quer assim, ai meu Deus, sempre tive tudo, de repente Deus está tão ruim, não me dá mais nada. Porque não aprendeu a fazer o que tem que fazer, porque não fez o que tinha que fazer, porque é fraco, porque é fraco. Se você é um filho assim, você é um fraco, você é uma pessoa fraca. Então aprenda, você não adianta você ficar pedindo para Deus e ficar com a bunda sentado o dia inteiro na sala, no sofá, vendo o filme, fazendo as coisas, você tem que fazer a sua parte. Deixa de ser preguiçoso. A Bíblia também condena os preguiçosos. Em Provérbios tem vários versículos que condenam o preguiçoso. E você pode pegar aquele manual, ou porque você acredita, ou como manual de sabedoria, e aplicar na sua vida, que você vai ver muito melhor. Então não venha culpar Deus porque Deus é ruim. Conheci uma menina uma vez, eu estava lá tendo papo com ela falou assim para mim: ah, Rafael, Deus esqueceu de mim, Deus não me ajuda. Eu falei: é mesmo? Mas por que que Deus esqueceu de você? Por que que isso está acontecendo na sua vida, minha flor? Ela falou: sabe o que é? Eu e meu marido, nós já usamos droga, né? Você sabe como que é, né? Pois é. Aí a gente passou para umas pessoas, para outra, tal. Aí nós ganhamos um dinheirinho, tal. A gente estava indo muito bem. Aí a polícia veio aqui em casa e prendeu meu marido. Eu tive que fugir. Hoje eu tenho que ficar fugindo, não consigo nem andar no supermercado sozinho, porque está todo mundo atrás de mim. E por que que Deus está fazendo isso comigo? Por que que Deus agora não deixa nem eu fazer as coisas que eu quero? Por que Deus não me ajuda em nada? Nem emprego eu estou conseguindo arrumar. Deus é muito injusto comigo. Deus está me castigando. Será que Deus está castigando mesmo essa menina? Será que é justo o que ela está falando? Ou seja, você faz as coisas totalmente erradas e não quer receber um castigo. Assim como o seu filho faz alguma coisa errada, ele tem que ser castigado. Não estou falando para você espancar seu filho, tem que receber um castigo, tem que receber uma correção. E você precisa fazer isso. E se você não tem filho, se atente a esses detalhes. Não faça tudo que seu filho pede, não dê tudo que seu filho quer. Seu filho tem que ter disciplina, seu filho tem que saber fazer as coisas, seu filho tem que conquistar as coisas. Faça com que o seu filho seja forte, porque lá na frente ele vai falar que Deus é culpado, e o culpado é você que não está sabendo educar seu filho direito. Então, pensa bem com carinho. Se você, como pai, fica culpando a Deus porque o seu filho é mal criado, isso é culpa sua que não soube educar seu filho. Se você está reclamando a Deus que você não consegue nada, que seu serviço é ruim, a culpa é sua porque não estudou, porque você não fez o que tinha que fazer. Ah, meu Deus, não me ajuda a ter uma casa. Mas não te ajuda a ter uma casa porque você não economizou para ter uma casa, você não fez o que você precisava fazer. Óbvio, meus queridos, que tem as suas exceções, que é perda, que é enchente, que é trauma, causas naturais, enfim. Tem pessoas que nunca vão ter casas porque já nasceram num ambiente ruim. Mas eu não estou aqui falando para essas pessoas que essas pessoas sim merecem ajuda. E muitas delas, se tiverem uma ajuda, elas vão sair de onde elas estão e elas vão atingir o topo, como muitas pessoas têm. Geraldo Rufino é uma pessoa muito simples, ele tem uma empresa multimilionária hoje em dia, e ele veio da favela. E a mãe dele falava para ele o seguinte: meu filho, lá no barraco, ou pega a história deles que você vai saber. Meu filho, mesmo que nós estamos aqui, mas agradeça a Deus, porque pelas frestas do nosso barraco está entrando a luz do sol. Olha que loucura! E ela sempre foi muito grata a tudo aquilo, e assim ela educou o filho dela. Ela não educou o filho dela pão não, dando coisas para o filho dela, porque não tinha. Eles trabalhavam no lixão lá, fazendo as coisas. E ali ele conseguiu, fazendo as coisas, viu oportunidades, foi trabalhando e hoje ele tem uma empresa enorme. Então você pode sim, da onde você veio, fazer algumas coisas. Depende da oportunidade que aparecer na sua frente, e depende daquilo que você realmente quer para a sua vida. Muitas pessoas estão aí vivendo a vida, acabando, se estragando, bebendo horrores, ficam doentes. Ai, meu Deus, não me ajudou, estou tão ruim aqui, meu fígado acabou. Por que meu fígado foi assim? Meu Deus, é ruim comigo. Você bebeu que nem um porco. Aí você fala que é culpa de Deus porque você bebeu. Ah, mas por que Deus não me parou? Deus não tem que parar você para nada. Então, você tem que entender que você precisa fazer as suas coisas o mais rápido possível. Você quer ter uma saúde boa? Então,
Se alimente bem, faça atividade física. E não venha culpar Deus porque você está gordo, que você está com colesterol alto, que você está passando mal, qualquer coisa. Porque você é responsável pelas suas coisas e você não fez o que precisa ser feito. Pense, se você fizer as coisas que têm que ser feitas, você acha de verdade que as coisas para você não vão andar bem? Ah, Rafael, é só fazer as coisas direito? Sim, é só você fazer as coisas direito. É só andar pelo caminho da retidão, fazer as coisas corretas. Ah, Rafael, mas eu gosto de uma balada, eu gosto de uma mulherada ali, mas eu sou casado. Aí seu casamento acaba, você fala assim, naquela mulher, né? Quer tirar tudo de mim. Cara, você foi para esbórnia, fez um monte de coisa errada. Ainda você vem falar que a sua mulher é ruim ou que Deus está te castigando. Pelo amor de todos os santos, né? Não culpe Deus pelos seus fracassos e pelos seus erros. Não venha culpar Deus pelas coisas que você faz. E você nunca ora, você nunca agradece de absolutamente nada. Aí, quando você está passando um aperto, você vai lá, põe o seu joelho no chão e, meu Deus, por favor, me ajuda. Ele vai até te ajudar, mas ele vai te capacitar para o que você faz. Aí fala assim, eu vou te capacitar. E você quer realmente ser capacitado? Você quer estudar para melhorar e mudar seu emprego? Você quer melhorar sua inteligência emocional para fazer alguma coisa? O que você quer das contas? Afinal de contas, o que você tem que fazer é somente agradecer. Agradeça e trabalhe e faça, porque uma hora as coisas vão acontecer na sua vida. Tenha disciplina, mas as pessoas não querem ter disciplina, porque a disciplina dói. E você quer prazer imediato. Essa que é a questão. As pessoas que estão muito bem, que Deus abençoa muito, são pessoas extremamente disciplinadas, que querem fazer alguma coisa e vão fazer aquela coisa. Oram, doam, fazem o que tem que fazer, porque elas não ficam esperando o governo, não ficam esperando nada acontecer na vida delas. Elas simplesmente vão lá e fazem o que precisa ser feito. Essas pessoas, sim, são disciplinadas e Deus abençoa elas com muita coisa, com muita abundância, e é o que elas têm e é o que elas merecem, diferentemente da maioria que quer um prazer imediato em troca de algo muito maior lá na frente. Então, pare de culpar a Deus, pare de culpar tudo pelos seus erros, pare de culpar por aquilo que você não faz. Então, faça o que tem que ser feito, seja disciplinado e, assim, com certeza, Deus vai te ajudar, com toda certeza, e você, com certeza, vai ser uma pessoa abundante em todas as áreas da sua vida. Beleza, pessoal? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês aqui. Parem de reclamar, parem de mimimi e sejam muito felizes. E até o próximo vídeo. Fica com Deus.